E aí galera, tudo bem? Professor Matheus, História do Brasil, vamos continuar aí com aquela nossa revisão pro Enem, para você ir lá e arrebentar na prova. Bom, na nossa última aula nós estávamos falando sobre o período regencial. Falou, nossa, aquele período é truncadão, né Matheus? Pois é, umas revoltas e mudança em Constituição. Mas é um assunto tranquilo, basta você lembrar aquilo que eu disse, período de grande instabilidade, né, política, que resultou em várias revoltas e mudança na Constituição, tá? E isso por quê? Porque o Brasil era governado por regentes, e a disputa foi entre quem? Entre a elite, que não conseguiu se entender a ponto de ter que levar para o trono um menino de 15 anos. Tá? E aí quando Dom Pedro II, que com apenas 15 anos assumiu o trono, né, ele resolveu o problema que os adultos acabaram criando, nós falamos que começa o segundo reinado. E o segundo reinado, ele foi longo, né? Então, se ele foi longo, a gente já dá para imaginar. Foi um período de estabilidade política, porque Dom Pedro II, ele foi, como eu disse na nossa aula anterior, um grande governante. Isso é inquestionável. Eu sempre digo, não é porque uma pessoa é boa ou é ruim, ou fez muitas coisas boas por ser um grande governante, não. É pelas ações, por aquilo que ele conseguiu realizar. Tá? É um dos grandes nomes, sem dúvida nenhuma, da história, ok? E aí, então, esse período em que esse carinha governou, nós chamamos de quê? De segundo reinado. Cara, no Enem isso aparece bastante, Matheus. Eu diria que é um dos períodos que mais aparece aí para vocês, tá? Então, o segundo reinado, ele é longo, ele vai de 1840, quando ocorreu o golpe da maioridade, até o ano de 1889, quando nós tivemos a proclamação da República. Matheus, o que eu preciso saber do segundo reinado? Então nós temos aí o segundo reinado muito longo. E aí nós vamos fazer aí a aula do segundo reinado em duas partes. Vamos dividir em duas partes, vai ficar legal aí para você entender. Então, o que costuma aparecer bastante? Ele mistura os elementos que seriam os elementos sociais, culturais e econômicos. Então vai ser um período em que nós vamos ter uma grande transformação por causa da cafeicultura, a vinda de imigrantes, a discussão em torno da questão da escravidão, a campanha abolicionista vai ganhar muita força, a influência externa, né, gente? Né? O século XIX é o século da consolidação da burguesia, do avanço do liberalismo, das famosas ondas liberais, e isso inevitavelmente vai chegar aqui ao Brasil. Beleza? Então nós vamos dividir aqui a nossa aula em duas partes. Vamos falar na primeira parte sobre política interna, sobre economia. E aí então na nossa segunda parte nós vamos falar sobre política externa e a crise do segundo reinado. Ok? Então vamos começar aqui, ó. Então a primeira parte, o que é preciso que a gente saiba para poder resolver essas questões? No segundo reinado, o que temos em termos de política interna? Em termos de política interna, ele mantém aquela mesma característica do período regencial. A elite, ela continua disputando o poder. Então, em termos de política interna, vamos mudar a cor aqui agora para dar um contraste. Então, em termos de política interna, nós temos aqui ó, uma disputa política. Então, continua a disputa política. Essa disputa política, ela é entre quem? Entre a elite agrária aqui do Brasil. Bom, Matheus, mas nesse período quem governava não era Dom Pedro II? Sim. No entanto, havia uma disputa pelos cargos que eram os cargos de ministros, né? Aqueles que iriam ajudar Dom Pedro II a governar aqui o Brasil. Então, por conta disso, nós temos uma disputa política. Mas, apesar da disputa política, uma palavrinha aqui é importante. Foi um período de estabilidade. Tá? Em termos de política, é um período de estabilidade. Dom Pedro, ele tinha o controle da situação dessa disputa política. Ela não foge ao controle do nosso imperador. E por quê? Porque ele soube centralizar as decisões. Matheus, centralizar, então significa que ele também foi autoritário como seu pai? Não, meus queridos. Ele não foi, então, autoritário como o seu pai. Tá? Ele foi centralizador. Ele teve o controle da política nacional. Eu sempre digo o seguinte, tem uma charge que aparece nas provas, né, de vestibulares Brasil afora, inclusive no Enem já vi isso daí aparecer algumas vezes,
é uma charge onde Dom Pedro II aparece segurando 2 cavalinhos, ele representando um carrossel. O que significa aquilo? Significa que Dom Pedro II, lá com toda a firmeza, está segurando os 2 cavalinhos, que representam os 2 grupos políticos da elite, que são os liberais e os conservadores. Então isso demonstra todo o controle que Dom Pedro II tinha sobre a política nacional. Daí esse período ser um período que a gente considera de estabilidade, ok? Bom, outro destaque aqui que vale a pena e que pode aparecer na sua prova. Como existia disputa política, isso só acontece porque nós tínhamos eleições. Tá? Então aqui no Brasil nós tínhamos eleições para deputados. E a eleição aqui no Brasil, apesar dele ser censitário, quer dizer, só os ricos votavam, as eleições elas eram muito violentas. E aí começa já também um momento de fraude, que é aquilo que você imagina que só acontece no período da República Velha. Não. Essas fraudes nas eleições são característicos também do período do Império. Nossa, Matheus, vem desde o Império? Pois é, cara. E sabe o que facilitava essas fraudes nas eleições? O fato do voto ser aberto. Então, nesse período do Império, o voto era aberto. E aí as eleições, elas acabaram, então, sendo, bastante disputadas. Então, nós podemos dizer que nós tivemos, em termos de política interna, as chamadas eleições do cacete. Credo? Pois é, eleições do cacete. Por quê? Marcada pela fraude e violência, tá? Então esse é um destaque que eu gostaria que vocês se lembrassem, beleza? Bom, agora então dentro desse contexto de estabilidade política que eu falei para vocês, eu vou falar sobre as últimas revoltas que ocorreram durante o período do Império. Matheus, você acabou de falar que foi estabilidade. Pois é, estabilidade por isso. Porque já na primeira década do governo de Dom Pedro II, né, então lá nos idos de 1840, ele conseguiu acabar com qualquer motivação para insatisfação contra o seu governo. Então essas 2 últimas revoltas foram inclusive organizadas por uma parcela da elite que era liberal. E por isso nós chamamos de revoltas liberais. Pensando no Enem, eu acho que é importante que vocês saibam isso aí. Por quê? Porque o Enem ele gosta muito dessa ideia dos movimentos sociais aqui no Brasil, movimentos políticos, né, vinculados, né, aos governos, né, ou a um determinado período histórico. Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês quais foram esses 2 momentos aí, que inclusive foram as 2 últimas revoltas liberais. Então a primeira aqui, ó, vão ser as revoltas liberais de Minas Gerais e São Paulo. Então, em Minas Gerais e São Paulo, nós vamos ver a eclosão dessas revoltas liberais. Vamos mudar a cor aqui de novo para dar um contraste. Qual vai ser a causa dessas revoltas liberais? Então, a causa vai ser porque os liberais de Minas e São Paulo, eles se sentiam perseguidos e eram, de fato, perseguidos pelos conservadores que, nessa época, em 1842, estavam no governo, formavam o gabinete ministerial de Dom Pedro II. Então, a causa vai ser a perseguição sofrida pelos liberais. Então, insatisfeitos, eles acabaram se rebelando contra o imperador, que foi, então, acusado como um dos responsáveis por essa perseguição, já que ele apoiava os conservadores. Dom Pedro II não teve grandes dificuldades para controlar essa revolta liberal aí em 1842. E, ó, diferente do pai dele, que era vingativo, o Dom Pedro II, ao controlar esse movimento, ele chamou Teófilo Otoni, que era um dos líderes do movimento, que era Ninê, né? O ex-regente, que era o Feijó, que era líder de São Paulo, e vai conceder a eles cargo de senadores. Ah, então isso aí é o famoso toma lá da cá. É assim que ele foi controlando, né, essa disputa, para que ele pudesse buscar e trazer para junto dele, imperador, né, esses grupos políticos aí, ok? Bem, aí então nós temos o seguinte, essa foi uma revolta que ocorreu em São Paulo e Minas, e ele controlou. Qual vai ser a outra? A outra vai ser essa daqui, ó. Essa já é um pouquinho mais importante. É conhecida como revolta praieira. Se eu fosse falar assim para vocês, óbvio, a gente não tem bola de cristal, mas no Enem essa é uma boa possibilidade. É um movimento diferenciado. Quando isso vai acontecer? Lá nos idos de 1848, onde, Matheus, em Pernambuco. Essa revolta praieira, eu digo que pode aparecer pelo seguinte,
esse é um movimento, ó, que tem um caráter republicano. Então a praieira é um movimento republicano. Ah, era separatista então, né, Mateus? Não, senhor. Esse movimento não era separatista. Era só republicano. Eles queriam derrubar a monarquia aqui no Brasil. Beleza? Agora, quais vão ser os fatores que desencadeiam esse movimento que é o movimento da praieira em Pernambuco? Então nós podemos dizer, vamos escrever a mesma coisa ali, ó, a ideia da perseguição política. Então a perseguição aos liberais. E é aí que vem os pontos que eu falo para vocês que faz com que essa revolta possa aparecer no Enem. Qual, Mateus? Isso aqui, ó. A influência externa. Eles foram influenciados por aquilo que estava acontecendo na Europa. Então, na Europa, nós estávamos vendo as ondas liberais varrendo o continente. E aí, esse tsunami, né, liberal, ele chega aqui até a América. E a influência, então, aqui vai ser de um evento chamado Primavera dos Povos, que começa com a derrubada do rei burguês Luís Felipe na França e a proclamação da Segunda República Francesa. Então, essa influência desse ideal liberal, que é a Primavera dos Povos, que foi a derrubada da monarquia na França e que leva à proclamação da República, vai influenciar esses liberais. Outra coisa que eu posso colocar aqui para vocês também é a influência do socialismo utópico. Tá? Então, o socialismo utópico, que começava, né, a ganhar força junto à camada de operários lá na França, lá na Europa, ela também chega aqui até o Brasil, influenciando esses liberais, fazendo com que esse movimento, então, acabe ganhando essa conotação republicana. Inclusive, esse movimento acaba tendo um caráter abolicionista, e isso acabou enfraquecendo a praieira. Por quê? Porque a elite que também participava do movimento da praieira não concordava com a abolição e acabou se afastando. Isso possibilitou que Dom Pedro II controlasse também esse movimento, que é o movimento da praieira. Beleza? Então, olha só, é um movimento social importante, né, que está relacionado com aquilo que estava acontecendo lá na Europa, né, e também acabou, então, tendo uma relação direta, né, com a estrutura social e econômica, óbvio, e política aqui do Brasil. Mas Dom Pedro foi muito habilidoso. Ele conseguiu controlar esses movimentos todos. Por isso a praieira é considerada a última das grandes revoltas do segundo reinado. Dom Pedro II conseguiu trazer para si o controle da situação. Então, em termos de política interna, meus queridos, essas seriam as principais características. Isso é o que eu digo que pode aparecer aí na sua prova. Mas o principal é não esquecer. O que é que caracteriza o segundo reinado em termos de política interna? Palavrinha, estabilidade. Dom Pedro II tem o controle da situação. Maravilha? Bom, então agora nós vamos falar da outra parte que eu falei para vocês, que é a economia. E eu diria a você que essa parte da economia, inclusive, é a parte mais importante, tá? Então, a parte da economia, ela é caracterizada por ser responsável por formar aqui no Brasil uma nova elite, por transformar a nossa sociedade. Como que ela transforma a nossa sociedade, Mateus? A cafeicultura. Vocês lembram das nossas aulas do período da colônia? Que eu falei assim, ciclo do açúcar, nós tivemos a formação da sociedade patriarcal. Ciclo do ouro no século XVIII, a formação da sociedade das minas, que vai se tornar mais dinâmica.